Há muitos anos estava em Espanha a estudar e fui passar um verão em Gandia, perto de Valência. E num pequeno almoço com os amigos e com o sacerdote, a conversa levou para temas de missa ou o que fosse. O certo é que aquele sacerdote se referiu à missa que foi celebrada, a missa chamada Tridentina, que foi celebrada entre o Concílio de Trento e o Concílio Vaticano II, portanto durante 500 anos, que tinha sido inválida, e disse-o de uma maneira muito forte. Enfim, eu fiquei chocado, sem saber o que dizer. Alguém mudou a conversa e por que razão é que ele dizia que tinha sido inválida? Porque a oração eucarística, já nos referimos aqui várias vezes, aquela oração mais importante, é uma oração longa, na qual é consagrado o pão e o vinho e transformado no corpo e sangue do Senhor. Essa oração, dizia ele, não invoca o Espírito Santo antes da consagração. E isso era necessário, segundo ele, para ser válida. Dizia que pelo menos seria herética, coisa não sei o que é que isso queria dizer. E eu acho que agora, olhando bem, parece-me que aquele sacerdote devia ter dormido mal, estaria com maus fígados ou com uma noite de insónia em cima ou o que fosse. O certo é que aquilo nunca mais me esqueceu. E como não tive a oportunidade de falar com ele fui investigar e fui ver a oração eucarística 1, ao cânon romano. E para a minha perplexidade, porque pareceu-me, não, tem que estar lá, e fui ver e li e não encontrei. Efetivamente, não estava lá o Espírito Santo. Fiquei baralhado. Que dizer? De facto, eu sabia que era importante e é necessário e que, segundo os professores de liturgia, que deveria haver essa oração epiclética, essa oração a pedir ao Espírito Santo que deixa. A liturgia é uma oração de Cristo, o sacerdote dirige-se, Cristo serve-se do sacerdote para dirigir ao Pai uma oração e o Pai e o Filho invocarem o Espírito Santo para que deixa e transforme. Ora, porque faltava esta oração? Mais tarde soube que a oração epiclética, desculpem utilizar este termo assim tão complicado, que vem do grego, a invocar o Espírito Santo, pode ser explícita ou implícita. E, efetivamente, ela está implícita, claramente, porque se pede, o sacerdote, Cristo, pede ao Pai que envie que esta oblação, que santifique esta oblação com o poder da sua bênção. Portanto, está claramente ali qual é que é o poder da sua bênção, o Espírito Santo, que deixa. Não estão ali as palavras do Espírito Santo. No entanto, também se dizia, e que os professores de liturgia explicavam, de que a oração epiclética não é só com palavras, mas também com gestos. Aliás, toda a liturgia é per ritus et preces, como diz o Concílio Vaticano II. E há um gesto muito claro da descida do Espírito Santo. E qual é? Aquele gesto de colocar as mãos. Sempre pensei que este gesto de colocar as mãos era uma espécie de gesto como se as mãos lançassem raios, assim, força, uma coisa assim do género. Você está habituado àquelas, não sei, desenhos animados ou aqueles filmes de aventura especiais e já de antigamente depois punham assim. Mas não, se formos à Bíblia, à Sagrada Escritura, o que encontramos é que este gesto é um gesto e aqui estou a ver claramente sobre o altar, de fazer sombra. Fazer sombra. Curiosamente, se formos ver, talvez os momentos mais importantes do Êxodo, é quando Moisés faz, por ordem do Senhor, o tabernáculo, e a tenda da reunião, o lugar onde Deus se vai dar a conhecer, vai ouvir e vai falar com o povo, com os seus filhos. E quando é que ele desce? Quando a nuvem desce e faz sombra
sombra sobre o tabernáculo. E então o Senhor habita no meio deles sob a forma de nuvem. Reparem quando o momento extraordinário da descida do Espírito Santo é na encarnação. Reparem, o que acontece sobre o altar é a transformação do corpo e sangue, do pão e do vinho no corpo e sangue. E como é que isso se dá com a vinda do Espírito Santo? Pois Nossa Senhora, acontece a mesma coisa com o corpo de Nossa Senhora, que quando o Espírito Santo desce sobre ela, o Verbo encarnou. E o que é que se diz? Que a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pois é esse o gesto que nós fazemos. Quando fui ordenado sacerdote, uma das coisas, o bispo que me ordenou sacerdote, Dom Javier Echevarria, celebrava de uma maneira que me chamou a atenção, desde muitas missas que assisti dele, era que se dobrava-se muito sobre o altar e falava, parecia que punha o cálice mesmo na boca. São dois gestos que eu pensei, olha, old school, depois devia estar na moda há uns anos fazer assim, já estava entrado em anos, até que me dei conta que são gestos também epicléticos, gestos que simbolizam o Espírito Santo. Reparem, é curioso ver, e em algum missal antigo, o que se fazia é que o sacerdote fazia sombra com o próprio corpo sobre o corpo e o sangue, ou o pão e o vinho para o consagrar, como que Jesus esteja a fazer sombra para que o Espírito Santo desça sobre a segunda sombra. E a outra era do falar, do lançar as palavras. Era muito bonito ver como Nosso Senhor sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. E por isso fala-se para o pão e fala-se para o vinho, como que Jesus, através do sacerdote, lança esse sopro do Espírito Santo sobre o pão e sobre o vinho para o consagrar. Pois nos próximos vídeos procurarei falar da ressurreição, para voltarmos um bocadinho atrás e vermos como a ressurreição está presente na missa.